Olá, bem-vindos ao vestibular.com, professor Marcelo. Você sabia que para o cérebro criar o sabor, ele usa uma informação que vem do olfato, e lá do nariz, e uma informação que vem do paladar, lá da língua, criando dessa forma o sabor do teu alimento? Quer saber mais sobre olfato, paladar, audição e tato? Segura na bagaça que Órgãos Sensoriais 2 está começando para você. Então, o que é a audição? A audição nada mais é que a capacidade que você tem de captar ondas sonoras, transformar essas ondas sonoras em ondas elétricas, mandar para o cérebro e o cérebro então cria o som, beleza? Cria o que você tem como sensação, uma sensação sonora. Para isso, nós utilizamos o ouvido ou orelha, né? Ah, professor, mas a orelha é isso aqui. Orelha é isso aqui? Não, isso aqui que você tem na parte externa, a gente chama então de pavilhão auditivo. Pavilhão auditivo, né? Na realidade, filho, tudo isso aqui, ó, coisa linda, tudo isso aqui é tua orelha ou teu ouvido, beleza? Então, esta parte aqui é uma parte da orelha, que é a parte mais externa chamada de pavilhão auditivo. Aí você tem um canal que liga o pavilhão a uma membrana. Este canal é chamado de canal auditivo. Auditivo, beleza? Que é esse negócio que você bota o cotonete aqui, o dedo aqui, ó. Quando tu enfia o dedo aqui, o cotonete aqui, ó, onde tem a cera, aqui tem bastante cera. Para que serve a cera? Para impermeabilizar, para você não deixar entrar água, mosquito, aranha, cobra aqui dentro. Então ela serve para impermeabilizar isso. Então a cera está no canal auditivo. Aí você tem uma membrana, que é o tímpano. Ó, aí você encontra uma membrana chamada de tímpano, beleza? Logo após esse tímpano, tu tem 3 ossinhos. Osso, desde quando tem osso na orelha? Tem osso, 3 ossos pequenininhos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Olha aí que bonitinho. Então, são 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, que ficam logo após o tímpano. O tímpano, o martelo, a bigorna e o estribo têm uma comunicação com um canal chamado de tuba auditiva. Tuba auditiva. Ou também canal ou tuba de Eustáquio. Ela também pode aparecer com esse nome, apesar de ultimamente não estar caindo com esse nome aqui. Beleza? Este canal tem comunicação com a tua faringe, ó, e ele vai se ligar lá na boca, tranquilo? Então é um canal que tem comunicação com a tua faringe. Aí você vai perceber que o estribo, que é o último ossinho, ele encosta num outro ossinho que é um caracolzinho. É um caracolzinho. E ele é chamado então de cóclea. Cóclea. A cóclea tem um nervo chamado de nervo coclear. Ok? Esse nervo coclear, que sai da cóclea, se junta com outro nervo, que sai de um canal aqui em cima, chamado de canais semicirculares. Canais semicirculares. Ou também chamado de labirinto. Labirinto. E estes canais semicirculares se ligam ao canal do nervo coclear aqui, através também de um nervo, chamado de nervo vestibular. Olha que não é bonito esse nervo, né? Nervo vestibular. Então, o que acontece? O nervo vestibular, que vem do canal semicircular ou do labirinto, mais o nervo coclear, que vem da cóclea, forma o nervo auditivo. Forma, então, o nervo auditivo. Isso aqui que eu estou falando para vocês é a anatomia do teu ouvido, da tua orelha, tá? Aí a gente pode ainda dividir o seguinte, ó. A gente pode dizer que do pavilhão auditivo até o tímpano, nós temos a orelha externa. Orelha
externa, ó, externa. Do tímpano até a cóclea, nós temos a orelha média. Orelha média. E da cóclea para dentro aqui, ó, nós vamos ter a orelha interna. Ou ouvido, tá? Tanto faz. Beleza? Professor, mas para que funciona? Então, rapidinho aqui, ó, como é que funciona? O que acontece? O som, ele é jogado pelo pavilhão auditivo até o canal auditivo, ok? Quando esse som chega aqui, ó, ele bate no tímpano e o tímpano vibra. O tímpano faz uma vibração. Então, ele vibra. O som veio, bateu, ele vibrou. No que ele vibrou, essa vibração atinge o martelo, que atinge a bigorna, que atinge o estribo. E eles amplificam essa vibração, ó. Eles amplificam essa vibração. Então, a gente pode dizer que o martelo, a bigorna e o estribo é um amplificador do tímpano. Beleza? O que acontece? Quando esse estribo bate na cóclea, essa vibração faz se mexer lá dentro. Tu tem que entender que a cóclea, ela tem um líquido lá dentro. E na hora que essa vibração bate na cóclea, o líquido vibra. E esta vibração é percebida, então, por receptores que ficam aqui na cóclea. E eles captam essa vibração e mandam para o nervo coclear, que manda para o nervo auditivo. Então, eu digo que a cóclea, ela está direcionada, aliás, a cóclea, ela está relacionada diretamente com a tua audição. Ah, pessoal, é óbvio, né? Se eu estou falando das orelhas, estou falando das audições, né? Não é tão óbvio assim, tu já vai entender por quê. Então, eu quero que você entenda a cóclea. Tipo, a cóclea é um copo, que se você bate no copo cheio d'água, a água não vibra? Vibra. Então, a cóclea é um copo que tem água. Se o estribo bateu na cóclea, esse líquido vibrou. E aí, pelos que absorvem, aliás, pelos que detectam essa vibração, são receptores, criam um impulso elétrico e você vai formar o som através do nervo auditivo que vai lá para o cérebro. Beleza? Professor, mas essa tuba aqui, ó, essa tuba aqui, tu utiliza muito para controlar a pressão do ar dentro da tua cabeça, dentro dessa parte aqui da face. Por isso que a gente diz que a tuba auditiva é um equalizador. Ela faz um processo de equalização. Tipo, tu tá subindo a serra, a tua pressão interna ficou maior que a externa. Então começa a doer o teu ouvido. Professor, tem uma mosca no meu ouvido. Não, é que o tímpano está sendo pressionado. Aí tu, ó, mexe a mandíbula, começa a mexer a boca e você faz essa pressão, esse ar sair pela boca. Tu equaliza, tu normaliza a pressão externa com a pressão interna. Beleza? Então, tu tem essa sequência aqui para formar a audição. Aí tu vai dizer, tá, professor, você se esqueceu-se dessa parte lá de cima. Este canal semicircular, ou labirinto, ele não tem função auditiva. Olha que coisa estranha. Ele está no teu ouvido, mas não serve para você escutar. Ele tem função de equilíbrio. Ó, equilíbrio. Beleza? Então, ele ajuda o teu cerebelo, a te manter em equilíbrio. Por quê? Porque dentro desses canais também tem um líquido. Então, o que acontece? Tu imagina um copo de água aqui na minha frente. Se eu viro o copo para cá, você concorda que o líquido da água pressiona mais o lado direito do copo do que o esquerdo? Então, tu imagina que esse copo é o canal semicircular. Esse líquido vai pressionar mais o lado direito do semicircular, fazendo com que essa pressão seja mandada para o cerebelo, e o cerebelo diga, ó, vira o teu corpo para a esquerda, senão tu vai cair. Então, dessa maneira, ele controla o equilíbrio corpóreo da pessoa, junto com o cerebelo. É por isso que quando você gira, você para, mesmo parado, você continua tonto um tempo. Por quê? Imagina eu pegar um copo, girar. Parei o copo. A água continua em inércia de movimento, ela continua girando. Então, a água que está dentro do teu canal semicircular, durante um tempo, ela continua girando. E aí, enquanto você está mandando essa mensagem para o cerebelo que tu está girando, mesmo estando parado, o cerebelo induz uma tontura e você fica tonto, depois para.
Inclusive, quando esse processo aqui, quando essa estrutura incha, inflama, que você tem a labirintite, dois sintomas é a tontura. Então, esta parte superior aqui, ó, apesar de estar no ouvido, os canais semicirculares, apesar de estarem no ouvido, não tem função auditiva, tem função de equilíbrio. Então, presta atenção, eu tenho líquido na cóclea e eu tenho líquido nos canais semicirculares, no labirinto. Porém, esse líquido é para equilíbrio, esse líquido, então, é para recepção de vibração nesse líquido, nessa água, para ser mandado, então, para o nervo coclear. E essa informação vai para o nervo vestibular, os dois fazem parte do nervo auditivo, e dessa maneira, então, eu formo a minha audição. Belezinha? Surdez, quando é uma surdez de velho, de idade, ela está mais relacionada à membrana timpânica, ok? Então, com o passar dos anos, o tímpano, ele perde essa capacidade de vibração. E se ele não vibra, não amplifica tanto, não bate tanto na cóclea, eu não capto tanto essa vibração aqui no líquido coclear, e a pessoa vai tendo uma dificuldade de escutar, de formar o som, na realidade, vai tendo um déficit auditivo. Quando a surdez é uma surdez, porque também tem surdez genética, surdez por má formação da cóclea, não é disso que eu estou falando. Quando a surdez, o cara tomou um tiro aqui, ó, tomou um tiro, não, escutou um barulho bem forte nos ouvidos, e aí ficou surdo. Não afetou o tímpano, provavelmente afetou, então, os receptores lá de dentro do líquido coclear. Então, aquela surdez associada a som agudo, a som muito alto, geralmente tem a ver com a cóclea. E a surdez de idade, geralmente com tímpano, martelo, bigorna e estribo. Beleza? Essa é a audição. Vamos dar uma olhada agora no olfato e no paladar. Tira um print aí, garoto. Então, como é que funciona o olfato? Na realidade, o olfato funciona junto com o paladar, tá? Então, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é um nariz, uma boca, o céu da boca, o cérebro, tá? Beleza? Então, o que acontece? O olfato tem a capacidade de captar substâncias voláteis do teu alimento. Então, tu tá lá sentindo aquele cheirinho de pão de queijo. Então, aquele pão de queijo, ele libera, né? Vamos fazer aqui um pão de queijo. Ele libera umas substâncias voláteis, né? Essas substâncias voláteis, então, são inaladas junto com o teu ar. Isso são captados, então, por células olfativas, né? Então, células olfativas, que conseguem captar, então, essas substâncias voláteis do alimento, ok? O que essas células olfativas fazem? Pegam essa substância volátil, né? Criam um impulso elétrico e manda essa substância volátil lá para o córtex cerebral, ok? Então, isso é o olfato, você sentiu o cheiro. Aí, claro, o córtex emite uma resposta indicando o cheiro desse alimento que você está comendo. Agora, olha só, ao mesmo tempo que você está sentindo tudo isso pelo nariz, você também tem a participação da língua, do paladar. Então, você vai perceber que na língua, assim como no olfato, você tem os receptores que nós chamamos de quimiorreceptores. Ok? Então, receptores especializados em captar substâncias químicas. Nesse caso, voláteis da comida. Nesse caso, a própria comida. Então, você vai perceber que a nossa língua, ela tem as famosas pápilas gustativas, né? As pápilas gustativas são quimiorreceptores que eu encontro na língua, que vão criar também um impulso elétrico e também vão mandar para o córtex. O que o córtex vai fazer? Vai pegar a informação que veio do olfato, vai pegar a informação que veio da língua e vai formar o sabor. Então, na realidade, o que é o sabor? O sabor do alimento nada mais é que uma união do olfato mais o paladar. Por isso que a pessoa, quando está gripada, ela reclama: "Ai, não estou sentindo o cheiro da comida." O cheiro não estou sentindo o gosto da comida. Não está sentindo o gosto porque está usando só as papilas e não está usando as células olfativas porque está com o nariz entupido, porque está gripada. Convém nós lembrarmos também que na língua existe uma concentração maior de pápilas na ponta que detectam o sabor doce, adocicado do alimento, tá? Mais ou menos aqui nas laterais, aqui, ó, você vai ter pápilas
que detectam o salgado. O salgado. Mais ou menos aqui, ó, na lateral mais do fundo, você vai ter a que capta o ácido, ok? E nesta parte final da língua, lá atrás da língua, você tem, então, quimiorreceptores para o amargo. Então, a ponta da língua, quimiorreceptores especializados no doce, salgado, ácido e no amargo. Belezinha? Então, este é o olfato, este é o paladar. Dá um print que nós vamos para o último, que é, então, o tato. Tranquilo? Dá um print aí, garoto. Então, galerinha, e o tato? O tato é quando você encosta, né? Eu estou encostando. Você percebe que o tato está muito relacionado com o sistema epitelial, na realidade, com o órgão pele, né? Então, o que acontece? No tato, é uma capacidade que eu tenho de detectar algo que está na minha frente. Para isso, eu conto com mecanorreceptores, ou receptores que captam estímulos físicos, por isso que o nome é mecanorreceptores. Então, por exemplo, eu fecho o olho, eu coloco a mão aqui, eu percebo que é liso. Eu percebo que é liso só colocando a mão. Então, eu tenho na pele mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores, gente, aqui ó, pode ser de dois tipos, né? Pode ser um mecanorreceptor de superfície, que eu chamo de Meissner, né? Aí ele é um mecânico receptor de superfície. Superfície, tá? Então, eu detecto apenas que ele é liso, ó. Sei se ele é liso, sei se ele está numa estrutura mais áspera, mais enrugada, se ele é fofinho, enfim, é de superfície. Agora, eu posso usar também um outro mecanorreceptor, que eu também encontro ali, que é o Vater Pacini, ok? O Vater Pacini, ele é um mecanorreceptor, mas ele é um mecanorreceptor de profundidade, ó. Profundidade. Então, é quando você está tocando, mas você aperta para sentir o volume. Ah, pessoal, isso aí ficou meio estranho, né? Aperta para sentir o volume. Não, ó, quando você, ó, tá apertando e você aperta para sentir a profundidade do que você está tocando. Por exemplo, quando você está fazendo uma leitura em braille, você usa muito o Vater Pacini, porque aí você percebe as deformações daquela superfície. Então, lembra que Meissner é mais de superfície, né? Superfície. E o Vater Pacini é de profundidade. Mas ambos são mecanorreceptores. Só que quando você encosta a mão em algo, você não percebe só variações físicas. Você também pode perceber variações térmicas. Então, você tem termorreceptores, que é o caso do termorreceptor de calor, que é o Ruffini, né? Quando você detecta, então, um aumento ou diminuição de calor, e o aumento ou diminuição do frio, que aí, então, é o Krause, né? Receptor do tipo Krause, que você detecta um aumento ou diminuição do frio. Na realidade, tu não percebe aumento ou diminuição de frio, tu percebe uma perda de calor, mas a gente chama, então, de frio, tá? E tu tem os mais importantes receptores, que a gente considera de fundamental importância para a proteção do próprio tecido, que são os receptores de dor, que são chamados, então, de terminações nervosas livres. Então, essas terminações nervosas livres, elas servem para me dar o quê? Para me fazer sentir dor. Então, pessoal, mas por que Deus fez isso com nós, né? Por que fez a gente ter dor? A gente tem que ter dor para preservar o tecido, porque senão ia ter retardado aí que ia abrir a barriga para ver como é que é dentro. E aí tu imagina a quantidade de doenças ou problemas relacionados a essa abertura da barriga que o nosso corpo teria. Infecções, perda de sangue e outros problemas inerentes a isso que a gente estaria sujeito porque o retardado resolveu abrir a própria barriga. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não é curioso? Não, porque sente dor. Então, a gente preserva o tecido quando utiliza, então, essas terminações livres de dor. E para encerrar a aula, só dá uma olhadinha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, porque isso varia muito dependendo de que parte do corpo você está. Mas se eu pegar 1 centímetro quadrado de pele, tá? Em geral, uma pele em geral,
Não importa. Claro, na palma da mão, na sola do pé, na bochecha, vai ter diferença nisso. Mas vamos pegar um geral, pra gente ter uma noção, tá? Em cada centímetro quadrado de pele, eu vou ter, opa, tem um erro aqui, ó. Eu vou ter 2 Krause, então 2 terminações livres para sentir frio, 12 para sentir calor, 24 Meissner de superfície e 200 terminações livres nervosas. Então você percebe que a maior concentração de terminação, a maior concentração de receptores é de terminações nervosas livres, que é aquela que nos faz sentir o quê? Dor, até para preservação do nosso tecido. Esses são os órgãos dos sentidos, tá? Foi um prazer tê-los aqui comigo. Até a próxima videoaula. Um forte beijo na alma. Fui!